Olá, boa noite. Tudo bem? Como vai você? Por aqui tudo certo. Você deve ter assistido, nas semanas atrás, uma surpresa um segredo que nós guardamos por quase um mês. Do dia que nós visitamos, fizemos a oferta, assinamos o contrato e depois realmente assinamos a venda. Eu geralmente não gosto de contar para ninguém até o negócio ficar certo. Eu acho que quanto mais... Como que se chama? Superstição, né? Eu acho que quanto menos pessoas souberem, mais certo dá. Então, depois que deu certo, que nós assinamos, aí eu contei para todas as pessoas. Eu e o Alex compramos uma casa. Durante o período, eu não me aguentei, né? Eu deveria ter começado o projeto depois que tivesse assinado, mas durante o processo de financiamento, que dura mais ou menos uns 30 dias, eu comecei a desenhar e comecei a pensar e mudei. Eu vou mostrar para vocês hoje qual que é o meu processo, qual que é o processo que eu uso para uma reforma e para reconfigurar o layout. Porque muitas das casas que nós vendemos, que são antes de 2000, 1970, 1980, as pessoas viviam de uma maneira. As pessoas comiam muito fora, quase não cozinhavam, em alguns lugares as pessoas só cozinhavam, mas hoje quase todas as famílias querem uma ilha, não se fazia ilha, se fazia bar, então as pessoas vivem de uma maneira diferente hoje. Quase todas as reformas nós arrumamos o layout e hoje você vai ver como é que eu faço isso no projeto da minha própria casa. Lembra que eu falei? Vocês vão acompanhar tudo desde o projeto, execução, reforma, decoração até o final. Então, este daqui é o episódio 1. Projeto da casa do Renato e do Alex, episódio 1. Depois da vinheta a gente começa. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Vamos lá então, olha, se a gente for fazer direitinho, eu falaria aqui com você, daí depois o Danny coloca esse telefone aqui, mostra eu desenhando, daí ele tira o telefone e a gente grava aqui, mas é uma trabalheira. E outra, para ele ficar exatamente certinho aqui como é que tá, é um trabalho. Então assim, você vai ver ele aqui mesmo, eu não vou falar na frente dele aqui assim, quando eu tiver que falar eu venho assim de lado. Então, nós vamos começar aqui com a planta original da casa. Eu fui na casa, eu e o Alex, nós medimos tudo e eu coloquei no computador e no desenho. Então vamos lá, tá preparado? Deixa eu colocar o meu óculos, porque eu já tenho uma certa idade, entendeu? E o óculos tá sujo. Calma aí, vamos limpar o óculos. Deixa eu ver. Bem melhor, bem melhor. Então vamos lá, começando aqui. Então, olha só, essa aqui é a planta original da casa. Aqui é a entrada, o hall de entrada. Entrando para a direita aqui, nós temos 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. A lavanderia. E 2 banheiros. Para o lado de cá, nós temos a sala de estar, a sala de jantar,
a cozinha fechada e escura, a sala da família, a lareira, a sala de almoço, a antiga varanda que foi fechada e que agora se tornou um conservatório, a garagem para 3 carros e aqui nós temos a suíte primária. A suíte primária é bem grande, aí tem essa porta em ângulo, a banheira, o closet, pia dupla, vaso, chuveiro, jardim de inverno. Então, como que eu começo isso daqui? Então, depois que eu coloquei aqui, até coloquei, por exemplo, a pia, o fogão, a geladeira onde estão. Aqui tem uma pequena despensa com um móvel. As janelas estão todas na medida das janelas da casa mesmo. O banheiro, os closets, o ar-condicionado está dentro desse closet da lavanderia. Então essa daqui é a planta original da casa. Ela tem 3.756 square foot. Isso daí dá, eu vou fazer a conversão agora mesmo aqui, square foot para metro quadrado. Então aí eu digito aqui 3.756, que dá 348 metros quadrados. 348. A minha casa agora, ela tem 225 metros quadrados. Essa tem 348. Deixa eu contar uma coisa interessante. Antes da gente começar, eu fui na internet e coloquei no Google o nome da proprietária, porque nós, brokers, nós conseguimos olhar, até a população em geral consegue olhar quem foi o proprietário da casa. E eu descobri que o nome dela é Sandra Becker. E ela comprou a casa quando a casa foi construída, em 1979. Eu lembro que no vídeo eu falei 77, mas não. Foi construída em 1979 e ela comprou do construtor, na época que o meu bairro estava sendo desenvolvido. Eu olhei no obituário dela, que também tem na internet, e ali, provavelmente um dos filhos escreveu que o marido dela, ela teve 4 filhos, 3 meninas e um menino. O marido dela morreu em 1998. Então, de 79 a 1998, 19 anos, eles moraram juntos nessa casa, as crianças nasceram, eles criaram os filhos foram para a faculdade, etc e tal. De lá, de 1998 até 2024, 26 anos, ela morou sozinha nessa casa de 348 metros quadrados. Sozinha, nunca se casou de novo e morou lá sozinha. E cuidou da casa de uma maneira que, quando nós entramos, não tinha nem cheiro de casa antiga, cheiro de mofo, tudo original. Não trocou nada, eu acho que a única coisa que ela colocou mesmo foi aquela porta de vidro lá na varanda. E eu achei lá na casa um calhamaço assim de uma avaliação dos móveis dela que eles botaram para vender. Porque ela faleceu em abril de 2024 e eles só colocaram a casa à venda em outubro de 2025. Nesse tempo eles foram vendendo toda a mobília, todas as cristaleiras, todos os copos, tudo que tinha lá. E só deixaram mesmo as cortinas, que depois que uma inscrita escreveu que as cortinas valem uma fortuna, eu tô repensando esse negócio de jogar no lixo. Eu acho que eu vou acabar guardando e dando um outro destino para elas. Então olha só que história bonita dessa casa. Ela comprou essa casa, criou a família dela inteira e viveu nessa casa por 46 anos. E ela morreu com 92 anos. Então uma casa de um dono só, né? Que teve uma história linda, os filhos todos criados. Ela tem, né? 11 netos. 11 netos que também frequentavam a casa. Então, assim, uma história muito bonita. Eu vou cuidar muito bem dessa casa, ela pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu faço, é lógico,
Eu não faço isso no papel como está aqui, que no computador é mais rápido, tá? Por exemplo, se eu tiver que apagar, é difícil apagar com essa caneta, mas no computador eu vou lá e deleto. Então o que eu começo? Eu começo vendo quais são as paredes que eu não posso mudar, né? Eu não posso tirar isso aqui eu posso tirar, essa da garagem também eu não posso tirar, essa daqui também eu não posso tirar, essa. Bom, então olha só, essas daqui são as paredes que... Ah, você não pode tirar. Não, eu posso tirar. Algumas eu realmente posso tirar. Acontece que algumas sustentam o telhado. Essa linha aqui é a linha daquele pico do telhado. Então eles se sustentam nessa parede e nessa parede aqui. Então essas duas paredes aqui realmente é complicado de tirar. Dá para tirar? Dá para você tirar e colocar uma LVL, uma viga, tudo mais, aí custa caro. O que eu tô desenhando aqui para vocês verem é o que eu não quero tirar, que eu não acho que compensa tirar, entendeu? Então eu não acho que compensa mexer nisso aqui. Mas se nós formos ver a lista que eu quero para minha casa dos sonhos, né, que eu já escrevi, a lista é grande. Então vamos lá na minha lista. Essa lista geralmente eu tenho na cabeça. Mas eu gostaria de ter na minha casa dos sonhos, a primeira coisa seria uma cozinha com luz ou com janela. A segunda coisa que eu gostaria de ter é uma butler's pantry. Uma butler's pantry, ou como a gente, ou poderia ser também uma scullery. E eu gostaria de ter isso aí também. O que eu também gostaria de ter é uma academia. Eu vou escrever em inglês que é mais rápido. Um gym. Eu gostaria de ter uma academia. Eu gostaria de ter uma suíte dedicada de visitas, né? De guest. Gostaria de ter uma suíte de guest. Eu gostaria de ter também um dog shower. Porque eu sempre vou ter cachorro na minha vida. Gostaria de ter um dog shower. Eu gostaria de ter mais uma suíte pro Alex. Por quê? Vocês não dormem juntos? Não, eu já falei. Nós dormimos em quartos separados. Por quê? Porque a gente dorme melhor. Tudo começou na pandemia, quando eu peguei Covid, e ele foi para outro quarto e ficou lá 2 semanas. Aí quando ele voltou, ele pegou Covid e foi para lá, voltou para lá e ficou mais 2 semanas. Daí eu me dei conta de quão bem eu durmo sozinho, e ele também. Então, o amor não diminui, não corta a intimidade, nada disso. A gente só dorme em quartos separados porque tanto ele como eu dormimos melhor. Então eu queria ter uma suíte para o Alex. Vamos ver, eu gostaria de ter também um coffee bar. Um coffee bar. Coffee bar é um lugar assim que todo mundo vem e pega o seu café, que tem várias máquinas de café, que tem os pães separados, que tem a torradeira, que tem tudo, entendeu? Pode ser dentro da scullery ou dentro da butler's pantry. Mas, geralmente as pessoas estão fazendo agora coffee bar separado. Agora, vamos lá, desejo é desejo, né? Eu gostaria de ter também uma sauna. Eu gostaria muito de ter uma sauna. Eu adoro sauna. Se eu tivesse sauna, eu faria sauna sempre. E o Alex? O Alex, são poucas coisas que ele quer, mas ele quer uma hot tub. Ele quer uma hot tub. E eu preciso também de 2 offices, 2 escritórios, um para mim e um para o Alex. Aí eu acho que deu, né? Acho que deu os desejos. Já coloquei tudo aqui. Cozinha com luz, butler's pantry, academia, uma suíte para visitantes, um dog shower, uma suíte para o Alex, um coffee bar, uma sauna, uma hot tub, 2 offices. Seria legal também ter um lugar para cuidar de plantas, assim, para mexer com
vasos, tal, para não fazer no chão, né? Chama potty barn. Uma casinha assim, sabe? Que você, uma casinha assim que você tivesse, mas isso aí depois lá pra frente eu vejo se vai dar. Agora é isso. Chega. Então, quando eu vou começar a projetar, eu vejo o seguinte, nesse espaço aqui eu tenho que botar tudo isso daqui, tá? Sendo que nós temos aqui 2, 3, 4 janelas maravilhosas aqui, ó, com muita luz. E hoje não se usa sala de estar formal, então, sala de estar formal, a sala da família já tá bom. Ah, nós temos também que ter um TV room separado. Uma sala de TV separado, porque na sala de estar eu não gosto de colocar televisão, porque quando as pessoas vêm visitar, você senta ali para conversar, você liga a televisão, fica todo mundo olhando para a televisão. Se você tem espaço, é sempre bom não deixar um escritório dentro do quarto e não deixar a televisão na sala de estar. Agora só tem uma sala, tem que ser lá? Tudo bem, põe e deixa desligado quando tiver visitas. Então vamos lá, vamos começar pela cozinha? Então, a cozinha hoje é aqui no meio. Veja que ela é quase no centro da casa, porque os arquitetos acreditam que a cozinha é o coração da casa, então ela tem que ficar no meio, pois até um pouco do lado esquerdo, igual o coração é mesmo. Só que aí não tem janela desse lado, tem uma janela aqui, mas tem uma parede que esconde. Não tem luz vindo desse lado, tem luz daqui de cima, porque esse pico aqui também é aberto do lado de lá, ilumina um pouco aqui, mas ela é escura e fechada. Ah, se ela é escura e fechada, ela seria uma ótima butler's pantry e uma scullery. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, aqui. E aí, vai ter sala de almoço também? Não precisa de sala de almoço. Hoje eu vou trazer essa parede para cá, porque daí eu faço uma scullery bem grande. Qual que é a diferença da scullery para butler's pantry? A butler's pantry tem uma geladeira e todo lugar, todo storage, tudo que você precisa de depósitos e tal. A scullery é uma cozinha de apoio. Ela tem pia, ela tem geladeira e ela tem fogão. Se você tirar o fogão da scullery, ela vira uma butler's pantry, tá? Então, eu posso fazer... e aí eu posso fazer aqui, ó, inteirinho aqui assim. Posso colocar uma geladeira aqui, embutida. Posso colocar aqui mesmo um fogão de 2 bocas. Isso aqui fica tudo de balcão para fazer bolo. Aqui eu ponho a pia. Dá para eu colocar mais uma lava-louça aqui, porque eu preciso de 2. E aqui, olha, eu posso realmente fazer toda a parte aqui. Aqui, eu vou desenhar com a outra, que a outra, essa aqui tá muito... Então aqui eu posso ter 2 gabinetes de pantry. Aqui assim. É para cá, né? Aqui. 2 gabinetes de pantry, aí aqui eu posso ter um forno duplo e esse pedaço aqui eu ponho uma pia, uma outra pia e esse pedaço aqui fica todo sendo coffee bar. O coffee bar. E aqui fica sendo a scullery. Tá certo? Aí a cozinha. Para eu fazer a cozinha aqui, eu tenho que me livrar dessa parede. Eu vou botar a cozinha na frente da casa. Na frente da casa. Eu vou fechar essa parede aqui para você não entrar e já ver a cozinha. Nessa parede aqui, eu posso colocar aqui no centro um fogão de 36. Nessa parede aqui eu coloco o freezer. Nessa parede aqui eu coloco a geladeira embutida. Isso aqui fica de balcão para cozinhar. Aqui eu posso colocar uma chef's sink, uma pia do chefe, em vez do pot filler, né? Aqui fica o fogão. E aí,
Aí que tá o negócio, aí dando mais ou menos esse espaço aqui, eu posso colocar uma ilha gigantesca, ó. Tá? Talvez um pouco menor aqui. E aí eu coloco uma pia com 2 torneiras aqui, uma aqui e uma aqui. Porque sabe o que acontece? Sempre que eu vejo na casa de todo mundo, tá alguém lavando e alguém precisa um pouco de água, daí a pessoa sai de lado. Então ter uma pia grande assim, com 2 torneiras, é um dos meus sonhos. Mais um lixo aqui, aqui mais uma lava-louças. E aqui, dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro, vai ter bancos nas laterais, desse lado. E desse lado de cá eu posso colocar mais gabinetes que vão servir para os paneleiros aqui para a cozinha. Então a cozinha vai ficar aqui. Quando eu estiver aqui na cozinha, eu vou estar vendo toda aquela vista daquelas árvores e os veados passando, etc e tal. Vai ficar ótimo. Aqui eu vou fazer a sala de jantar. E na sala de jantar, agora que a família está toda aqui em Orlando, vai ter uma mesa de pelo menos 10 cadeiras. E aqui mais uma. Aqui vai ser a sala da família mesmo, sala de estar. A lareira não vou deixar, não vou poder mudar de lugar, a lareira vai ter que continuar no mesmo lugar. Então aqui eu posso colocar um sofá de assim, um sofá assim, o outro sofá assim, uma coffee table gigantesca. Aqui mesa lateral com abajur, mesa lateral com abajur. Então eu acho que aqui tá bom desse jeito, não é? Aqui, e é onde vai colocar o buffet da sala. Eu posso colocar o buffet da sala aqui e posso colocar ele aqui também, desse lado de cá. Mas acho que aqui tá bom. Então aqui é a cozinha. E aqui é o jantar. Tá certo? Aqui é o estar. Sala de estar. E aqui não é nada. Aqui vai ser um corredor, aqui não é nada. Essa parede aqui eu também vou tirar daqui. Muito bom! E agora aqui no hall? Aqui no hall, eu acho que essa portinha aqui é ridícula, né? Eu tenho que fazer ela vir aqui, assim, ter uma entrada maior. Tirar esse pedaço daqui. Essa entrada aqui tá bem. Eu falei lá no vídeo, você deve ter percebido, que eu acho esse corredor super claustrofóbico. Ele é desse tamanho assim, ó. Então, como é que eu vou fazer para aumentar esse corredor sem mexer muito nas paredes? Eu vou tirar esse closet daqui. E aqui... muito bom. Aqui vai ser a suíte de visitas. Tá vendo? Então aqui, olha, eu vou colocar uma porta. Aqui eu vou colocar uma porta. Dá até para manter talvez um closet aqui. Depois eu tenho que pensar, mas aí aqui vai abrir. Vai ser maior também aqui, então vai dar a impressão que o corredor é super largo. Esse quarto, então isso aqui vai ser a suíte de visitas. Vou manter o closet, daí melhor coisa é colocar 2 camas de solteiro, que se vier um casal, eles podem juntar essa cama, essas 2 camas e fazer uma cama de casal. Mas quando vem 2 pessoas, é melhor que seja uma cama aqui. Aqui eu ponho uma cômoda com uma TV e aqui eu ponho uma mesa de cabeceira com abajur. Vai ficar ótimo, porque daí eles saem do quarto, tem o próprio banheiro, não incomoda ninguém. Esse closet eu vou tirar e aqui vai ser a academia. E para a academia ficar boa, ele é pequenininho, né? Eu acho que eu vou botar a porta de correr e fechar aqui e a porta abre no meio. E esse closet que eu vou tirar aqui, eu vou pôr prateleiras, aí vai ficar aqui os pesos, os colchõezinhos, etc e tal. Daí dá para pôr uma esteira aqui, mais uma outra máquina grande aqui. Opa, aqui eu ponho uma TV para a gente ficar assistindo na hora que estiver fazendo exercício. Muito bom. Agora vamos lá.
Eu acho que o melhor quarto para o Alex é esse aqui. A suíte do Alex. Mas é muito grande esse quarto. Eu vou desenhar mais ou menos na escala para você ver. Se eu colocar aqui uma mesa de cabeceira para ele, a cama king vem aqui assim, ó. E aí tem um travesseiro aqui, tem um travesseiro aqui. Então, olha só o tamanho do quarto que fica vazio. É lógico, vai ter que ter uma cômoda aqui, com uma TV que ele gosta. Também uma cadeira para ele sentar, pôr um sapato, alguma coisa. E esse closet aqui eu vou tirar, então eu posso fazer assim, olha. Eu venho com uma parede aqui. E aqui põe uma mesa para ele. E aqui fica a cadeira dele, aqui fica o office dele. Ah, e aonde ele vai guardar as roupas dele? Ele disse que ele quer usar o closet e o banheiro da suíte primária porque é importante para ele continuar se sentindo como sendo esposo, cônjuge. Eu falei, não tem problema. Então, eu vou fechar essa parede aqui e esse banheiro vai ser só, mudar essa porta de lado, esse banheiro vai ser só desse quarto, que vai ter esse office, que vai ter a suíte do Alex e ele pode guardar meia, blusa de lã, pijama, tudo aqui, porque daí ele não precisa ir para lá. Muito bem? Muito bem, muito bom. Aqui então resolvi, tem um office para o Alex, tem o banheiro dele, tem a suíte dele, tem outra suíte, mais um banheiro. Agora aqui, eu acho que na lavanderia eu devo pôr a máquina de lavar e secar uma em cima da outra, aqui nesse canto que não tem nada. E aqui fica sendo o do ar-condicionado, tirar essas portas sanfonadas que eu detesto e colocar uma porta normal. Aí aqui eu posso fazer tudo balcão. Aqui vira o dog shower. E aqui eu ponho gabinetes em cima também. Gabinetes em cima e gabinetes embaixo. Então fica para dobrar a roupa e guardar. Aqui nesse pedaço aqui, eu vou tirar esse closet aqui para aumentar. Eu vou trazer essa parede para cá. Vou tirar essa daqui também, olha. Trazê-la para cá. E aqui eu vou botar uns gabinetes pequenos. Acho que é melhor, né? Porque daí, ó, fica duas portas aqui. E aí fica um gabinete fundo, que tem só 15 polegadas, mais ou menos uns 30 centímetros. E o corredor fica mais largo também. E vou tirar a porta da lavanderia, porque eu quero que a lavanderia fique aberta, porque ela vai ser linda de morrer. E a minha lavanderia atual, uma das coisas que você tem que pensar na hora que você está projetando para você é como é que você vive. E também se não vai mudar muito a casa em caso você queira vender depois. Então, lá em casa, a lavanderia está sempre com a porta aberta. A gente nunca fecha a porta da lavanderia. A porta da lavanderia fica no caminho. Sabe, eu vou abrir a minha cesta, a porta está lá no caminho. Eu tinha vontade de arrancar aquela porta. E ela é linda, todo mundo gosta de passar e olhar para ela e ver. Então, essa daqui eu não vou colocar porta. Porque ninguém põe roupa para lavar de madrugada e não vai ficar batendo máquina na hora que as pessoas vão dormir. Tá certo? E aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo esse closet daqui. Aqui eu vou fazer uma porta de correr. Isso aqui vai ser um corredor que dá para cá, tá? Porque se o Alex está aqui, ele quer vir aqui, ele tem que vir até aqui e voltar e para cá e para lá. Então seria bom que tivesse essa circulação aqui, ó, né? Para cá e para cá. Então essa circulação deixa só a lavanderia no meio e aqui vira um corredor e aqui vira o TV room. Resolvido. Como a cabeceira dele tá desse lado, eu vou botar a TV aqui. Porque se eu colocar a cabeceira dele aqui, a TV aqui, a hora que eu ligar a televisão, ele vai escutar o barulho da televisão no ouvido dele se ele estiver dormindo. Então, põe a cabeceira do lado oposto, tem uma parede que separa e eu ponho a TV do lado de cá, com um móvel bem comprido.
E aqui a gente põe um baita sofá assim, sectional, com 2 chases. Tá? Então vai ficar aqui assim, aqui, aqui. A vantagem da porta de correr é que daí você pode ter esse chase aqui, dá para pôr uma mesa aqui com um abajur. Resolvido. Agora vamos lá. Agora uma coisa, né? Essa casa não tem muito closet. Tem bastante gabinetes e armários para colocar roupa de cama, toalha, etc e tal. Mas a gente precisa de um closet para aspirador, que fica em pé. Então eu acho que eu vou criar esse closet aqui. Vou fazer esse closet aqui com uma porta para cá. E aqui vai ser onde vão ficar todos os aspiradores em pé. Isso aqui vai ficar só um corredor mesmo. Agora vamos para cá na suíte primária. Então, cozinha com luz, check. Butler's pantry, colored, check. Gym, check. Suite guest, check. Dog shower, check. Suite do Alex, check. Coffee table, check. Sauna, hot tub, 2 offices, 1 check. Então eu vou cortar só metade assim. TV room, check. Então eu preciso da sauna, hot tub. Eu já sei, a hot tub vai ficar lá fora, aqui do lado da piscina, tá? Então, falta só a sauna e as coisas aqui. E um closet, mais um desejo aqui, um big closet. Um big closet. Então vamos lá, olha só, para que isso aconteça, tem que demolir tudo isso aqui. Demole tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse mureto que está aqui ao banheiro, tá? Porque daí eu ganho espaço lá. Muito bem. Muito bem, eu vou adicionar isso aqui, então assim, eu posso puxar essa parede para cá. E aqui eu faço o vaso. E essa casa vai ter um bidê, tá? Porque esse aqui é um outro desejo. Eu não sei se bidê tem assento, mas eu queria um bidê também, então. Tadá! Então aqui vai ficar realmente. Aqui desse lado eu posso pôr uma pia só para o Alex. Uma pia só para mim, grande assim, bem grande assim, uma pia. E aí entre as pias o que eu acho muito bom ter é um espaço para um lixo, né? Porque ter que se ir atrás do vaso assim para jogar um papel não é uma coisa agradável. Na verdade é muito grande para 2 pias. Eu vou fazer o chuveiro aqui. E aqui então vai ficar 2 pias menores. Desculpa, agora ficou uma bagunça, tá? E aqui tem um banco, aqui tem um chuveiro, aqui tem um chuveiro e aqui tem a porta do chuveiro. O meu office vai ser aqui, então eu preciso de 30 polegadas mais 30 polegadas para cadeira. Então 60 polegadas vai ser mais ou menos aqui assim. Então aqui, ó. E aí eu preciso, dá para fazer aqui assim, né? E aí eu faço um office aqui, tá? E eu posso deixar ele aberto e eu mudo essa porta para cá, tá? E aí aqui fica uma parede e aqui eu fico com a minha cadeira aqui. Então esse daqui é o meu office. Então agora eu já posso riscar metade do outro lado. E essa parede aqui não tem, vai ser um office aberto, tá bom? E aqui no quarto, nossa, eu não preciso de tudo isso de espaço, né? Então eu acho que o que eu vou fazer, eu vou fechar aqui, né? Aqui. Então aqui eu posso fazer tudo de closet, ó. Isso aqui vai ser o Big Closet. E aí eu posso pôr uma janela aqui para entrar a luz para cá. Não pode ter muita luz dentro do closet, tá? Que queima a roupa. Uma coisa que eu sempre gostei
que eu já vi muitas vezes é lavadora e secadora dentro da suíte primária. Então eu vou colocar uma aqui, uma lavadora e uma secadora, uma em cima da outra, pequenininha, que é só para roupa do casal. Aqui vai ter um balcão com uma cesta de roupa suja colorida, uma de roupa suja branca e um gaveteiro. E depois gabinetes em cima também para as toalhas e as coisas. E o closet aqui. Closet pode vir até aqui. Então isso aqui tudo virou o closet. E aqui é washer and dryer. E aqui fica um corredor, isso aqui sai tudo daqui. Já tem o vaso, o bidê, o chuveiro, a pia. Só falta o quê? A minha sauna. E a sauna, então, eu vou colocar ela aqui. Ela vai ter aqui assim um banco para cá, um banco para cá e uma portinha para cá. E esse pedaço aqui eu vou botar um banco. Por quê? É tão gostoso sair do chuveiro e poder sentar no banco, enxugar o pé, né? Onde põe as toalhas, tem um banco para sentar. E aí tem, se você quiser sair da sauna e ir direto pro chuveiro, vai ter um chuveiro dentro da sauna também, né? Um chuveiro de água gelada. Eu nem vou colocar água quente, vou deixar só de água gelada, porque daí se o Alex quiser usar, ele vai ter que ligar a água gelada. Ele fala assim, não tem água quente. Não, a sauna só tem água gelada. Então, e aí o aparelho da sauna pode ficar do lado de cá aqui na garagem, não é? Então aqui é a sauna. E aí o quarto, aqui eu posso botar uma cômoda com uma TV. Aí eu ponho aqui uma mesa de cabeceira aqui, uma mesa de cabeceira aqui, a minha cama aqui. Um banco aqui também para sentar, se quiser. Ou talvez os degraus dos cachorros, né? Tem degrau aqui, ó. Aí desse lado também. E aqui na frente também, para eles subirem e descerem. Tem a TV aqui. E aí eu faço isso daqui, uma porta grande assim, ó. Porque daí, o que vai acontecer de ter o quarto assim no meio? O problema de ter o quarto no meio assim é que ele não tem muita luz. Entra a luz daqui, tá? Uma certa luz, porque isso aqui é tudo coberto. Aqui eu vou fazer um telhado de pico, né? De duas águas aqui assim para lá e um para cá. E acompanhando a arquitetura da casa que tem aquelas janelas de vidro, vai ser tudo de vidro aqui. Então essa luz daqui vai entrar no quarto e essa luz daqui vai entrar no quarto. E outra coisa, o quarto é bom que seja escuro. Quarto escuro é bom. O ruim é cozinha escuro. Cozinha escuro é horrível. Então, olha só, esse é o projeto. Isso é o que isso é o que eu imaginei. O Alex ajudou bastante. Às vezes eu mudava para cá, mudava para lá. Falava, o que você acha? Ele falava, mas acho que melhor aqui. Eu gostei. Eu não gostei. Eu acho que vai, acho que não vai. Até que a gente chegou nesse desenho aqui. Então, eu vou mostrar para você sem toda essa rabisqueira aqui, tá bom? Vamos lá. Depois, isso aqui, mais ou menos, deixa eu explicar para vocês, não é eu fiz rápido aqui, porque já tá pronto. Já tá pronto, mas quando eu abro o computador, é fácil mover essas paredes. Eu só preciso mesmo da lista. E aí ver o que dá para fazer, o que cabe, o que não cabe e realmente colocar tudo junto. E agora eu vou mostrar para vocês o desenho pronto, tá bom? Bom, então agora, depois de toda aquela confusão que você viu, toda aquela rabisqueira, eu vou mostrar para vocês o desenho bem mais limpo, tá? E você vai acompanhar aqui comigo. Então, olha só, uma coisa que eu não falei lá atrás, eu também quero um lavabo na casa para não ter que usar o banheiro dos guests, né? Das visitas e do Alex.
Então agora você entra aqui pelo hall. O hall não é mais tão extenso, ele é um pouquinho menor. Tem esse lavabo aqui. O corredor, veja que ele não é mais aquela coisinha fininha. Ele é bem maior aqui. Eu coloquei aqueles gabinetes que eu falei que eu ia colocar aqui. A lavanderia tem a porta aberta, vai dar para ver tudo bonito, a cor dos gabinetes, o papel de paredes da lavanderia, a iluminação. A máquina de lavar e secar é escondidinha, o ar-condicionado não pode sair daqui. Aqui vai ter o quarto de visitas, né? Com o seu próprio banheiro, sem ter que sair. Eu tenho que deixar uma banheira na casa. Porque eu falo assim, essa casa vai ser a minha forever home, mas eu já falei isso umas 3 vezes e eu acabo vendendo e comprando outra. Então, eu tenho que deixar uma banheira, porque depois que eu for vender essa casa sem banheira, vai dar um problema para vender, entendeu? Então, assim, vai ter banheira e o guest pode usar a banheira também. Se ele ficar hospedado na minha casa, ele pode usar a banheira. Aqui vai ser a academia, com a porta de correr, com o lugar que tem a prateleira aqui para pesos, tudo iluminado. Dá para pôr umas 2 ou 3 máquinas aqui. O quarto do Alex, com o office dele. Porque às vezes a gente sai daqui 3, 4 horas, a gente vai para casa trabalhar mais até 7, 6h30, 7. Mas é coisas que a gente tem que fazer de computador e telefone, e às vezes uma reuniãozinha ou outra. Então a gente precisa de um computador em casa e eu não quero colocar dentro do quarto. Aí a suíte dele aqui, a sala de TV, como eu falei, aqui vai ter um sofazão, né? Vai ter um sofazão aqui assim. Aqui o quarto do Alex. Eu não coloquei mobília para vocês verem como é que vai ficar a distribuição. E eu só tô pensando que talvez essa porta que eu poderia mudar para cá, ó. Eu poderia mudar para cá e aqui fazer um closet para esse quarto também. Mas esse quarto, a visita não precisa de closet. Eu poderia fazer mais um closet aqui para aspiradores, né? Então isso é uma coisa aqui, closet para aspiradores. É uma coisa que eu vou pensar, eu acho que eu vou fazer sim. Vou fechar aqui e fazer mais uma, mas o resto eu acho que tá muito bom. Chegando aqui, olha só que lindo. Eu tenho que... Não ficou tão grande a ilha como eu falei, porque eu preciso dos espaços, né? Eu preciso daqui até aqui, pelo menos 42 polegadas. Aqui também e aqui também. Então aqui na ilha vai ter uma lava-louça, vai ter uma pia grande com 2 torneiras. Aí desse lado aqui freezer, desse lado aqui geladeira, daí aqui o fogão, não vai ser de gás, vai ser de indução. Eu não gosto de gás, dá muito trabalho. Aqui tudo isso daqui, desde aqui até aqui é o coffee bar. Coffee bar. Aqui é a despensa, né? Tem 2 portas assim. Tem 2 portas, então tem bastante lugar para mantimentos. E aqui a minha tão sonhada Butler's Pantry, Scullery, o que você quiser chamar. Vai ter uma geladeira aqui, aí vai ter as batedeiras, o forno vai ficar aqui, ó. O forno vai ficar aqui. E aqui vai ter lugar, prateleiras, vou pôr as minhas boleiras, as minhas louças, as minhas formas, as batedeiras que eu ainda vou comprar. E aqui o closet dos aspiradores, coisas, sala de estar, sala de jantar. No conservatório nós vamos ter uma mesa maior de 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma mesa de 12 e aqui uma sala de estar, né? Mesma coisa da outra, com 2 cadeiras, tá? Com uma coffee table. Vou manter a pia aqui com uma geladeira. Aí vai ter aqui um ventilador de teto que precisa, né? E aqui é a piscina, né? Ali é a piscina. E aqui dá saída para a piscina.
Chegando do lado de cá tem o meu escritório, tem a suíte primária que é grande, porta dupla abrindo para que a luz entre, essa linha pontilhada aqui é a linha do telhado, sauna, banco, chuveiro, pia para um, pia para o outro, bastante espaço e eu decidi colocar também aqui uma banheira. Aí o banheiro é completo, tem vaso, bidê, banheira, chuveiro, sauna, pia. Vindo para cá, a gente tem a máquina de lavar e secar miniatura, né, que lava só a roupa do casal, com os cestos, com as coisas aqui, e um closet bem generoso, tá? Eu coloquei uma janela aqui também para claridade. Então, gente, olha, esse é o projeto. Espero que eu não tenha escondido muito aqui assim com a minha mão e tal. Espero que tenha aparecido bem. Então, esse aqui é o projeto da casa nova. Eu não acho que ele vai mudar mais, tá? Eu acho que ele vai ficar desse jeito, porque tudo que eu pude melhorar para melhor, eu acho que eu melhorei. Se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários. Vou adorar ler todas as ideias. Eu ainda não bati o pé no projeto. Hoje está começando a demolição. Hoje, eu tenho que até passar lá para olhar. Está começando a demolição, eu vou passar lá e vou até fazer uns filmes. E por enquanto é isso. Quanto tempo vai demorar? Quanto vai custar? Outro dia um cliente me perguntou isso. Renato, quanto custa para reformar essa casa? Eu falei para ele assim, olha, o céu é o limite. O céu é o limite. Se você deixar, eu gasto mais uma casa inteira. Tá? Porque dá para gastar, facílimo. Mais uma casa inteira para ela ficar linda dos pés à cabeça. Mas eu tenho um orçamento em mente. Eu acho... Quer ver? Vamos ver aqui. Vamos calcular $50 por pé quadrado. Vai dar mais que isso. Eu estou calculando 250, 300, então assim, vai ter que ser espaçado, né? vai ter que ir longe. E quanto tempo? Se eu tivesse todo o dinheiro, eu fazia em 90 dias, né? Mas eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com calma. Fazer com calma, ideias aparecem, você compra as coisas com calma, as coisas que você não gosta, dá para você devolver. Eu tenho uma casa para ficar, então assim, a boa coisa é que eu não tenho um deadline. Eu não tenho que me mudar nesse dia e a casa tem que estar pronta nesse dia, porque daí sai um monte de besteira, não fica do jeito que poderia ficar. As coisas saem muito correndo. Então, como eu não tenho e eu posso ficar na minha casa, eu vou levando e vou fazendo, e cada vez vai ficando melhor. Tá bom? Esse é o episódio 1, espero que você tenha gostado. Não sei se nós faremos um vídeo desse com planta, mostrando assim novamente, porque essa aqui é da minha casa, eu queria mostrar para vocês, como eu realmente disse, esse projeto inteiro vai ser compartilhado com vocês, inclusive as escolhas, os acabamentos e as cores e as soluções e as ideias e tudo. Já tem uma pasta dessa grossura assim, de inspirações, de materiais, de pias e coisas que eu já vi olhando e fui imprimindo, porque a gente esquece onde viu, né? Então, eu espero que você esteja ansioso pelo episódio 2. O episódio 2 provavelmente vai ser quando a casa estiver demolida e a gente começar o encanamento, né? Porque vai ter que mover cano por tudo quanto é lado aqui nessa casa. Tá bom? Eu vejo vocês no domingo. No domingo nós temos o Renato Responde especial de Natal com perguntas natalinas. Espero que você não perca, tá bom? Vai ser no domingo às 20 horas do Brasil. E eu vejo vocês lá, tá bom? Um abração, tchau!
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.